Olá, você que acompanha esse canal, desejo a você um lindo dia ou uma linda noite, independente do horário que você vá acessar essa informação. Eu ando muito entusiasmada com o Ayurveda. Agradeço mais uma vez a oportunidade que eu tive de fazer esse curso e de ouvir as palestras de pessoas tão jovens, falando sobre o tema. Tem um aspecto interessante quando a gente pensa em Vata, Pitta e Kapha, os três doshas principais, os três grupos de constituição física, fisiológica e um pouco do emocional. Eu estou dizendo um pouco porque tem outra categoria, outro grupo de outros três agrupamentos que são mais relacionados às emoções. É, então, assim, pensando nessa constituição física e fisiológica, quando o Vata se desorganiza, ele desorganiza Pitta e, por fim, os dois conseguem desorganizar Kapha, que segura tanto, né, que é tão estável. E no processo de reorganização, quando tudo acalma, Kapha é o que mais sofre, porque é o último que se organiza novamente. Interessante isso, né? Então, assim, num grupo de trabalho, como a gente comentou, né, fazer um grupo de trabalho um pouco Pitta, um pouco Kapha, um pouco Vata, quando Vata está desorganizado, ele acelera demais, ele tem muita pressa e já não quer mais pensar na mesma coisa, ele quer pensar em outra. E isso irrita muito o Pita, porque Pita precisa organizar, ele precisa ter uma sequência lógica, ele precisa dar um jeito de tornar as coisas mais facilitadas. Eu, assim, como boa Pita, eu sempre penso que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, esse negócio de ficar fazendo muitas vilosidades, muita confusão, não é muito comigo. Eu gosto de estudo muita coisa, leio muita coisa, penso muita coisa, mas eu quero simplificar. Então, assim, eu preciso de um tempo, né? Então, se o Vata me apressa demais, eu já tenho pressa, porque também tenho Vata, mas eu preciso de um tempo para me organizar. E Kapha precisa de mais tempo ainda. Então, assim, cada um precisa pensar que tem um limite para o outro, né? É a questão aí do livre-arbítrio, né? A minha liberdade vai até onde começa a do outro. E então, assim, para um bom trabalho, é preciso que a gente se controle. E aí, pensando nisso, voltando na homeopatia, que eu sou usuária também, eu pensei o seguinte: o Ayurveda, ele não cura, ele organiza, ele acalma. Por isso que quando a gente diz assim, esse alimento, ou esse exercício do yoga, a meditação, acalma Vata, acalma Pitta, acelera Kapha, porque tem exercícios que precisam acelerar. Kapha precisa de fogo para acelerar, né? Para tirar ali da lentidão. Então, assim, quando a gente pensa em tudo isso, o Ayurveda realmente ele organiza, ele acalma. Então, eu acho muito interessante quando eu leio, a gente lê muita coisa na internet e a pessoa logo de cara diz assim: eu tenho a desorganização em Vata, eu tenho a desorganização em Pitta. Não é desorganização. Nós somos um pouco de Vata, um pouco de Pitta e um pouco de Kapha. Essa é a nossa constituição, desde o átomo até as galáxias maiores. Vata dá um movimento, Pitta, com esse movimento, gera o fogo, a água que controla esse fogo que gera a matéria, a terra e a água lá do Kapha. Então, assim, nós somos isso, nós não temos essa doença, não é uma doença ser Vata, ser Pitta ou ser Kapha. Eu tenho um carro-chefe. Eu sou apressada, é, eu sou Vata. Eu tenho predominância de caracteres Vata. Agora, quando existe uma exacerbação disso, eu estou desorganizada em Vata. Eu preciso acalmar, porque senão daqui a pouco o meu Pitta também se desorganiza e o meu Kapha vai embora, eu pessoalmente, né? O Pitta, como eu comentei, o Pitta é o reativo, né? Então, assim, se eu estou com Pitta em excesso,
eu estou reativa demais, eu fico brava demais, né? Mas essa é a minha característica, então eu tenho que sempre dosar. Eu sei que o meu carro-chefe é pita, então eu preciso sempre abrandar pita. Eu não posso comer coisas que me deixem brava, eu não posso fazer coisas que me deixem brava. Quando tem alguém com pita em excesso, é, por perto, eu tenho que chamar o meu CAFA, porque senão, ó, pita com pita é palito de fósforo com palito de fósforo, vai sair chama, né? E aí precisa do CAFA vir aí jogar a água, abraçar, acalmar, enfim, né? Então é essa a questão. Agora, a homeopatia, ela cura de fato, porque assim, quando você tem algo que está assim supitando, vindo à tona, aquilo precisa ser olhado para que realmente venha à tona para ser curado. Você precisa olhar para aquilo, você precisa entender aquilo, às vezes acolher aquilo, ressignificar aquilo. E aí a homeopatia ajuda muito, porque ela ajuda isso a vir à tona. E quando vem à tona, isso pode ser curado, né? E aí tem o Ayurveda que ajuda, né? Que ajuda a acalmar, a abrandar, às vezes aumentar um pouco. Então, assim, é isso que me passou pela cabeça hoje de manhã. O Ayurveda realmente ele equilibra e a homeopatia de fato cura. Na verdade, nós precisamos olhar muito para o nosso corpo emocional, o nosso corpo astral, porque tudo vem daqui para cá, desse sutil para esse denso. Quando a coisa acontece aqui, já se materializou, materializou nesse denso. Aí fica muito mais difícil você lidar com essa questão. Demora mais tempo. É a história do CAFA, né? CAFA é o último a se desorganizar, mas é o último a se organizar. Então, quando a coisa vem para o físico, demora demais. E aí eu me lembro mais uma vez de uma outra terapia, que é o Reiki, né? Porque o reiki, ele, em primeiro lugar, ele relaxa, e é no relaxamento que você se entrega ao processo de cura. É também no relaxamento ou no entre um pensamento e outro, entre uma ação e outra, é que você tem os insights. Então, assim, enquanto eu fazia o reiki, foram 8 anos de terapia. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc lá com a minha querida amiga Cleusa, que me ajudou demais nesse processo de cura. Então, assim, nesse relaxamento, você tem condições de olhar e dar um novo significado a tudo aquilo que te incomoda, que dói, que é difícil. E aí vem de novo a Ayurveda que ajuda, a homeopatia que ajuda mais ainda nesse processo de cura, nesse processo de limpeza. E quando a gente pensa aí no Biofal, os médicos do Biofal, a mesma coisa. Então, nós estamos limpando o nosso corpo astral. E com isso, nós estamos limpando o corpo astral da Terra. E só assim a gente consegue evoluir. Só assim a Terra e tudo que nela existe consegue mudar de patamar, uma oitava acima. Então, assim, é um esforço coletivo. E aí, pensando em tudo isso, lá volto eu para o sistema educacional. No sistema educacional que nós vivenciamos, nós temos assim: você entra numa determinada série, num determinado ano, você tem determinados conteúdos para aprender, você é submetido a avaliações para que o instrutor, o professor, possa verificar quanto você aprendeu daquele conteúdo, quanto você consegue aplicar daquele conteúdo. O bom professor é aquele que aplica questões práticas, nada de verdadeiro ou falso, marca xizinho, isso aí é péssimo. Isso aí é condicionamento. Dê lá uma questão para ele resolver, uma questão do dia a dia, onde ele vai resolver aquela questão usando os conteúdos que ele aprendeu. Muito bem. Ele alcançou 70%, ele vai ser aprovado, ou 60%, depende aí da unidade acadêmica que estabeleceu as normas para aprovação. Então, isso é uma aprovação individual. E se a gente mudasse esse sistema educacional e levasse em conta duas avaliações para fazer a média disso?
Você foi aprovado. E a média da sala? Por quê? Porque quando você coloca como critério, você só vai ser aprovado se você tiver individualmente tantos pontos e o coletivo, esse coletivo, tantos pontos, porque a média vai gerar tanto que é o suficiente para você ser promovido. Quando você faz isso, você está estimulando a sala a trabalhar em equipe. Então, quando a gente vê aí o futebol, o voleibol, todos esses jogos, é o coletivo que importa. O individual, importante, cada um tem o seu papel ali, mas aquele coletivo é importante. E isso a gente precisaria passar para o sistema educacional. Foi tudo isso que eu pensei, mas assim, tudo isso de maneira muito simplificada, porque a cabeça fica, ah, não tem jeito, né? Mas assim, vamos pensar nisso. Quem sabe a gente ajude de maneira mais efetiva a evolução desse planeta. Gratidão.